Boa noite a todos. Nós estamos aqui no nosso canal, Canal Espiritismo Kardec e Jesus, e vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. O estudo do Livro dos Espíritos. Nós não falaremos todas as questões do Livro dos Espíritos, mas nós abordaremos algumas questões assim que nós julgamos que facilitarão o entendimento de todo o livro. Boa parte das questões do Livro dos Espíritos nós iremos abordar, né? E o leitor, o ouvinte, no caso, ele certamente poderá acessar as outras questões do Livro dos Espíritos. Então, a nossa conversa de hoje é sobre as relações de além-túmulo. Como se os espíritos se juntam, não é? Como são as relações entre os espíritos no plano espiritual, as relações que teremos após o nosso desencarne e as relações que já têm os espíritos que se encontram no plano espiritual. Então, na questão 274, Allan Kardec pergunta aos espíritos, da diferença de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Ou seja, existem espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. Isso dá aos espíritos um poder maior sobre outros espíritos? Kardec continua a pergunta. Há entre eles subordinação e autoridade? Existem espíritos que têm autoridade sobre outros e, evidentemente, os outros são subordinados? E os espíritos respondem: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. E Kardec pergunta, na mesma pergunta, outra pergunta: podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade do que lhes são superiores? E os espíritos respondem: eu disse, irresistível. Um espírito de uma hierarquia superior, ele não pode ser desautorizado por outros espíritos. Uma ordem, uma determinação, ela não pode deixar de ser cumprida. Mas os espíritos, evidentemente, respeitam o livre-arbítrio. Respeitam o livre-arbítrio. Aqui na Terra, na nossa sociedade, a subordinação, ela muitas vezes, geralmente, se dá por questões de poder econômico. As pessoas que têm um poder econômico maior, elas podem ser moralizadas ou não, mas elas têm um poder. As autoridades da República, as autoridades constituídas, elas podem ter um bom aspecto moral ou um péssimo aspecto moral, que ainda assim elas mandam, não é? Elas mandam. É que a Terra é um mundo de expiação e de provas. A Terra é uma escola. É uma situação muito artificial aqui na Terra, mas é algo necessário. É artificial no sentido que o espírito pode ser muito bondoso e estar sofrendo muito aqui. E o espírito pode ser muito maldoso e estar muito feliz, estar muito tranquilo. Pode receber homenagens, enquanto uma pessoa honesta pode sofrer até represálias por essa honestidade. Ele pode ser até mal visto, ou passar por bobão, porque não levou vantagem. No plano espiritual, isto não ocorre. Assim como aqui a autoridade é muitas vezes circunstancial por uma questão de posição social, posição política, várias posições, no plano espiritual, entre os espíritos, a autoridade também existe, mas a autoridade é de natureza moral, não é de natureza econômica, não é de natureza circunstancial, ela não é da força bruta, por exemplo, o homem que submete a mulher aos seus caprichos porque tem mais força bruta, Pessoas que humilham outros porque têm poder econômico, isso acontece apenas na Terra, que é um mundo de expiação e de provas. Mas no plano espiritual, a autoridade é de natureza moral. E essa autoridade é irresistível. A subordinação irresistível para com os espíritos de menor hierarquia. Só que como
a autoridade é exercida por espíritos moralizados, por espíritos superiores a outros, ela é sempre feita respeitando o livre-arbítrio, ela é feita de forma amorosa, ela é feita de forma tolerante, de forma paciente, de forma fraterna, de forma caridosa, mas é feita. Ela é uma autoridade irresistível. A questão 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Ou seja, se a pessoa aqui é um grande empresário, um grande juiz, um senador, seja lá o que for, se ele tem essa autoridade aqui, ele continua com essa autoridade quando morre, quando vai para o plano espiritual? E os espíritos respondem não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Lê os Salmos, né? Os espíritos mandam que a gente leia a Bíblia, leia o Novo Testamento, né? Como devemos entender, Kardec continua a sua pergunta, como devemos entender essa relação e essa elevação, e esse rebaixamento? O que é isso? Os espíritos têm subordinação e outros têm autoridade. Então Kardec pergunta, como é que podemos entender isso, essa elevação e esse rebaixamento? Kardec pergunta. E os espíritos respondem, não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isso? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado? Dizendo que há verdadeiro poder no plano espiritual, existe um poder sim. Sobre outros espíritos, ele é de natureza moral. A questão 276. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? E os espíritos respondem, às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. Porque às vezes a pessoa era assim grande poder econômico, mas não era assim invejoso, não era orgulhoso, embora não pertencesse a uma grande hierarquia muito elevada. Então, no plano espiritual, ele é um espírito comum, ele é um espírito que está entre os espíritos inferiores. Ele pode se sentir humilhado? Pode ser que sim, pode ser que não. Se ele era muito orgulhoso, né, ele vai se sentir humilhado. Não é que alguém queira que ele seja humilhado, mas ele vai se sentir humilhado. A questão 279. Outra questão. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedade que eles formam? Então, os espíritos não ficam dissolvidos no plano espiritual, cada um no seu quadrado. Vamos dizer como aquela música, né? Cada um no seu canto, distante, e só se comunicando por telepatia. Não é isso. Por isso que Kardec pergunta, todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Então, os espíritos formam sociedades. Eles formam sociedades, como nós formamos as nossas. A resposta, os bons vão a toda parte, e assim deve ser para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos inferiores, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Então, um espírito que está num plano, numa região do mundo espiritual, que onde habitam espíritos bondosos, os espíritos maus não têm acesso a essas regiões. Ah, mas eu li no romance que eles vão lá e vão embora na hora que querem. Não é verdade. Isso são obras de mistificação, de espíritos mistificadores, ou são produtos de animismo do médium, frutos do inconsciente do médium. Nem todo romance mediúnico é espírita. O romance para mediúnico, para ser espírita, eles têm de estar de acordo com os postulados da doutrina espírita. Não basta que seja uma pessoa médium, porque médium pode existir em todas as religiões, todas as filosofias. O ateu pode ser médium, ele nem sabe, não é? E ele é médium e nem sabe.
pode receber influências as mais variadas, né? E não sabe, não importa a religião, a mediunidade não tem relação com a religião, mas a doutrina espírita tem relação com os seus próprios conceitos. Então, não é porque um romance é mediúnico que ele é espírita. E existem excelentes romances não mediúnicos que são espíritas, né? Allan Kardec elogia alguns romances. Na Revista Espírita tem um elogio de alguns romances, né? Como Ignorado Amor, Mirella. São romances que não são mediúnicos, mas que são de autores encarnados. E são espíritas, né? E são excelentes romances. Então, um romance não é porque é mediúnico, não é porque foi ditado por um espírito, desculpe, que ele é espírita. E tem espíritos sábios, espíritos ignorantes, espíritos muito inteligentes, espíritos pouco inteligentes e espíritos mentirosos, né? Que são os espíritos mistificadores. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Kardec, outra pergunta, questão 280. Qual a relação entre os bons e os maus espíritos? E os espíritos respondem: os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. A função do bom espírito em relação ao mau espírito é ajudar o mau espírito, para que ele se torne bom. Para que ele se torne bom. Claro, desde que ele aceite a ajuda, né? Nós não podemos, ninguém pode impor a caridade, ninguém pode impor a fé. Por isso que os mundos, que os lugares, as colônias espirituais, as regiões espirituais, o nome não importa. Kardec dá o nome de regiões espirituais. Então, se você quiser dar o nome de sociedade, de colônias, pode, o nome pouco importa. Mas essas sociedades, essas colônias, essas regiões, como Kardec fala, do plano espiritual, habitada por bons espíritos, elas não podem ser habitadas por maus espíritos. Por quê? Porque os maus espíritos iriam perturbar essa região, iria transformar essa região numa região péssima. Não é? Como é que você pode ter, por exemplo, uma sociedade honesta com pessoas corruptas, com pessoas desonestas? Desde quando isso é possível? Isso é uma impossibilidade, isso é apenas fruto de uma ideologia, de uma sistematização, né? Os lugares bons no plano espiritual, eles não podem ter acesso aos espíritos maus, não por maldade, mas porque de nada lhe valerá. O espírito não está arrependido, o espírito quer praticar o mal, quer fazer só as suas vontades ruins. Para que permitir que um espírito desse entre? É como entre nesses mundos, nessas regiões. É o mesmo que permitir que um aluno que quer só bagunçar a sala de aula, que quer desrespeitar o professor, que não quer nada, com a vantagem de colocar esse aluno numa boa escola. Desde quando essa escola continuará ficando boa se começar a ser ocupada por tais alunos? É uma impossibilidade, né? Por isso que eles falam, todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam. Eu estou novamente refrisando essa questão, porque é muito importante para que a gente não se deixe enganar por romances que têm informações erradas, né? Então, os espíritos respondem, os bons espíritos vão a toda parte, e assim deve ser para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas, estão impedidas aos espíritos imperfeitos. Não precisa nem ser mal, mas espíritos imperfeitos. No sentido de que tem muitos vícios, na verdade, que tem muitas manias, querem impor as ideias no mundo. Não tem respeito pela organização social, não tem respeito pelos objetivos superiores desses lugares. Então eles não podem entrar. Por que não podem? E aí os espíritos respondem, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Ele vai desfazer uma sociedade alegre, se você coloca milhares de espíritos perturbados numa cidade, numa colônia espiritual, numa região de espíritos bons, de espíritos nobres, o que vai acontecer com aquela região? Nada. Ela vai ficar confusa, ela vai perder essa característica, né? Ela vai perder, evidentemente. A característica de um lugar é feita pelas pessoas que habitam esse lugar. Isso não é uma abstração, isso é um fato. Uma questão interessante. Questão 282. Como se comunicam entre si os espíritos? Não é interessante?
Será que os espíritos se comunicam por iPhone, né, por e-mail, sei lá? Então, eles se comunicam por algo parecido. Mas vamos ver a resposta. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. O fluido cósmico universal é que transmite, que leva o pensamento para outro espírito. É um veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar o é do som. É uma espécie de telégrafo universal. É um iPhone que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, a gente percebe aqui que o pensamento não é uma abstração. O pensamento é um campo energético, ou se preferir, vamos chamar de campo fluídico. É melhor essa palavra. É um campo de natureza fluídica, organizado. Assim como temos os livros são materiais. A palavra é material, por isso que na resposta dos espíritos dizem, a palavra é uma expressão do espírito, mas a palavra é material. O pensamento é matéria. O pensamento não é um espírito, o pensamento é um atributo do espírito. Quando nós lemos um livro, nós temos letras que se juntam, formam sílabas, formam palavras, formam um texto, nós entendemos, mas é uma expressão objetiva de um pensamento. O livro é material. Então, o pensamento também é material. A parapsicologia já demonstrou isso, não é? Através da estatística, né? O que se chama de telepatia. A telepatia foi demonstrada estatisticamente, né? Estatisticamente, sem questionamento, sem sombra de dúvidas. A transmissão do pensamento. O pensamento é uma energia, é uma expressão organizada de uma vontade, de uma maneira de ser do espírito. Os espíritos bons, eles dão aos fluidos qualidades de uma organização que favorece a vida. São os bons fluidos, por exemplo, o passe magnético, né? A moralidade de quem vai dar o passe, a moralidade dos espíritos que vão auxiliar, né? O fluido é uma mensagem, na verdade, é uma mensagem. Assim como um livro é uma mensagem, você pode ficar alegre lendo um belo livro, um belo romance, belas mensagens. Pode ficar triste também, pode ficar perturbado, depender da mensagem. Porque o pensamento é matéria. Por isso que ele é transmitido pelo fluido cósmico universal. O espírito não precisa ir, vamos dizer assim, para falar perto do outro. Transmite a distâncias a outras galáxias, né? A transmissão do pensamento. A questão 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Aqui nós não lemos pensamento. Tem algumas pessoas que têm essa capacidade, ou sentem alguma coisa, né? Mas nós ocultamos toda hora o pensamento. Não é uma faculdade comum ler pensamento. A gente não vê pessoas assim, são coisas raríssimas. Mas os espíritos, então nós ocultamos o nosso pensamento de um amigo, da esposa, do marido, né? Do namorado, do amigo, etc., do chefe. Nós escondemos o nosso pensamento, mas os espíritos não podem. E o Kardec responde não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Um espírito perfeito pode ler o pensamento de um espírito imperfeito, mas o imperfeito só se o perfeito permitir, né? Então, o que o bom está fazendo, está pensando, o mal não sabe. Mas o que o mal está pensando e está pretendendo, os bons sabem. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem, os espíritos se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julguem útil fazê-lo. Um espírito pode ficar invisível ao outro, se julga fazê-lo. Mas são espíritos mais elevados em relação àquele outro. O espírito inferior não pode sumir, desaparecer das vistas, e não pode dissimular o seu pensamento. Nós temos lido alguns romances, felizmente não são muitos, mas têm feito sucesso. Esses romances, eles falam exatamente o contrário daqui. Eles dizem que os espíritos maus estão pegando o pensamento, estão lendo o pensamento dos espíritos superiores
e os espíritos superiores não estão sabendo, e os espíritos inferiores estão sabendo o futuro, o que está acontecendo, e os espíritos superiores não estão. Na verdade, isso são obras de mistificação. São obras de mistificação para perturbar o movimento espírita, para perturbar a mensagem do Cristo. Na verdade é essa. Ou é o produto do animismo, do inconsciente do médium. Não tem outra solução se nós concordamos com a doutrina espírita. Né? Não é uma... É muito difícil aceitar essas coisas, porque nós começamos a pensar coisas muito erradas. E Kardec disse que é melhor negar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Olha só, é melhor negar 10 verdades, porque se você nega, se eu nego a verdade, eu apenas fico como estou. Eu não vou saber mais, mas estou aqui como estou. Mas se eu aceito uma mentira, essa mentira já contamina muitos conceitos, muitas práticas do Espiritismo. Então nós precisamos ler Kardec, precisamos estudar a codificação, podemos ter interpretações diferentes. Isso é normal, mas não devemos nos deixar enganar por falta de estudo, não é? Por falta de estudo. Os espíritos se reconhecem na questão 85. Na questão 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, o espírito não tem corpo, ele tem perispírito, né? Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? A resposta: comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Por exemplo, eu tenho minhas ideias, você tem as suas ideias, né? Mas eu não posso provar que sou eu só pelas minhas ideias. Como é que eu comprovo a minha individualidade? As minhas ideias são comuns, e são comuns. E milhões de pessoas têm as mesmas ideias que eu. E milhões têm ideias diferentes, né? Eu não posso, como o espírito, eu tenho o corpo, o meu rosto, o meu tom de voz, a minha impressão digital, para comprovar a minha individualidade. Só pela voz não comprova, só pelos pensamentos não comprova a minha individualidade. Eu comprovo pelo meu corpo, né? Pela impressão digital, pela aparência física, pela voz, né? Embora possa ser imitada, normal, mas a aparência física, a voz, etc., nós conseguimos demonstrar, na verdade, demonstrar a nossa individualidade. E o espírito que não tem corpo? Como é que ele vai se reconhecer? Como é que ele vai falar, eu sou tal pessoa que você conheceu? Se ele só vai ouvir pensamento, né? Telepatia, só vai ouvir pensamento? Não, mas o espírito tem o perispírito. O espírito ele pode ter a aparência de sua última encarnação, ou se ele quiser, pela força do pensamento, pode ter a aparência de outras encarnações, para que possa ser reconhecido por outras pessoas que o conheceram nessas outras vidas, né? Como é que depois do nosso desencarne, se a nossa avó, se a nossa mãe, ela desencarnou, como nós vamos reconhecer? Só pelo pensamento? Né? Viu um pensamento? Não. Pela aparência física. Não é o corpo, mas é uma aparência. É uma aparência que o corpo tinha. É o perispírito. A nossa mesma questão, na questão 286, deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Ou seja, quando a gente logo vê a mãe que já desencarnou, caso tenha, né? Vê o pai, aí eles respondem imediatamente, ainda aqui não é o termo próprio, como já dissemos, é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e se alivie do véu material. O espírito fica um tempo, um pouco de perturbação, depende da evolução do ser, mas não imediatamente você reconhece os seus familiares. Mas depende de questões morais, na verdade. Isso, né? Depende de questões morais. O espírito os nossos parentes imediatamente podem estar ao nosso lado e a gente não reconhecê-lo pelo grau de perturbação. Ou pode logo, imediatamente, ser recebido, né? Mas o espírito fala imediatamente não é bem o termo, porque via de regra, imediatamente é meio segundo depois, não é? Não, pode passar algumas horas, algum tempo, e a gente, com certeza, cada caso é um caso, mas via de regra não é assim, instantaneamente.
E os espíritos perguntam, Kardec pergunta, como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Como nós seremos recebidos lá? E os espíritos respondem, a do justo como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado, a do mal como um ser desprezível. Você não, desprezível no sentido não de que deve ser jogado fora, mas no sentido que não é prezado. Uma pessoa maldosa não é bem querida, não é bem vista, não pode, não é bem recebida. Verdade? Ela nem consegue ser bem recebida porque ela tem espinhos. Ela tem espinhos. A pessoa maldosa tem espinhos. Ela é irritante, ela perturba. Então, ela não é. Ela é recebida como um ser desprezível. Recebida ela é, mas é um ser que não se preza. E a alma do justo, as pessoas bondosas, as pessoas justas, ela é recebida com alegria. Ela é recebida como uma pessoa que há muito tempo é esperada. A questão 288. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Um espírito impuro, quando chega perto dele um outro espírito mau, qual é o sentimento? E os espíritos respondem, os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhe assemelham e privados também de infinita ventura. Qual na terra um tratante entre seus iguais? Quer dizer, os espíritos maus, as pessoas maldosas, não são felizes no plano espiritual. Não mandam lá no plano espiritual, né? Não dão ordem para os bons. Né? Os bons não precisam pedir permissão para fazer o bem, para ajudar ninguém, pedir permissão para os espíritos maus, para entrar em tais lugares. E são todas fantasias que lemos em alguns romances. A questão 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? E os espíritos respondem sim, né? Normal. Normal. É comum. Você desencarna, eu desencarno, ser recebido pela minha avó, pelo meu bisavó, por alguém de outra encarnação, isso é comum. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Outra pergunta, sempre se reúnem? Aí Kardec, os espíritos respondem, depende isso da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Claro que se eu desencarno e a minha mãe, a minha avó, está num plano espiritual superior, está numa colônia espiritual superior, eu não vou me reunir depois dela. Realmente se reúne por afinidade, não é por patente, consanguíneo, não. Por isso que ele fala, depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Claro, eu habito o mundo de expiação de provas. Tem uma minha mãe, algum parente meu, algum amigo que passa para o mundo de regeneração, ou até mesmo para o mundo feliz, do mundo de provas para o mundo feliz. Né? Isso é possível? Kardec fala isso na Revista Espírita, não é o comum, mas acontece. Como é que eu vou atrás, como é que eu vou me reunir no mundo feliz, se eu nem sair do mundo de expiação de provas, né? Claro que eu não vou. Né? Não vou. É simples assim. Verseando tempos a tempos, não quer dizer que o espírito que está no mundo superior e ama a mim, uma mãe, um parente, não quer dizer que ele não vai ver, mas ele se vê de tempos em tempos. É o que nós vemos no romance Nosso Lar, que André Luiz diz que a mãe dele veio visitar, visitou 5 minutos, 10, disse, meu filho, eu tenho que partir, tem outros atributos, tem outras tarefas a fazer, né? Como André Luiz estava mais atrasado espiritualmente que a mãe, bem mais, ele não pode ficar junto da mãe. Isso é um exemplo, né? Que confirma aqui, na verdade, confirma não, né? Está em harmonia com a obra de Kardec. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Então existe punição? Sim. No plano espiritual, sim. Quem determina? Deus, né? O mentor que vai determinar isso. Existem punições? Existem, sim. É uma punição. A pessoa usou mal a vida, tratou mal as pessoas, e é uma punição, por vários motivos. Kardec fala na Revista Espírita de um pai cujo filho iria para a guerra. Mas, nessa guerra, os franceses estavam morrendo, quase todos. Eu não lembro qual guerra era, mas não importa. Né? E o pai disse assim, bom, tenho eu, a minha esposa e o filho. O meu filho se eu morrer, olha só, se eu morrer, meu filho é arrimo de família.
Ou seja, ele fica responsável pela esposa, pela mãe, desculpa, pela mãe. Então, o que o pai fez? O pai cometeu um suicídio. O pai cometeu um suicídio para que o filho não fosse obrigado a ir na guerra, a ir à guerra. Deu certo? Deu. O pai cometeu um suicídio e o filho não foi à guerra, porque ele era o responsável pela família. No plano espiritual, essa ideia de salvar a vida do filho foi, de certa forma, levada em conta. Mas é um erro fazer o suicídio, é sempre um erro. E a punição para esse pai foi não poder rever o filho durante algumas encarnações, talvez. O filho, quando desencarnasse, não veria o pai. O pai gostava tanto do filho. A punição foi essa, o castigo, na verdade. Na doutrina espírita existe o termo castigo, usado várias vezes. Mas castigo não é vingança, não é pirraça, não é maldição, né? É alguma coisa desagradável, mas necessária. E essa coisa desagradável e necessária está dentro das leis de Deus. Né? Está dentro das leis de Deus. Com o mecanismo de correção da nossa conduta, dos nossos sentimentos, para que ações ruins não gerem consequências boas, né? Para que não levemos vantagem, queremos resolver tudo de qualquer forma, né? Então, essa questão, a relação entre os espíritos, as sociedades, as regiões habitadas por diferentes ordens de espíritos, né? A hierarquia que existe entre eles, é muito importante a gente ler isso, para que não fiquemos a acreditar que os nossos desmandos eles vão continuar no plano espiritual e que a bondade aqui na Terra vale nada no plano espiritual. É exatamente o contrário. O único poder que temos no plano espiritual é o poder do amor, o poder da fé, o poder da humildade, a capacidade de ajudar os outros, né? Chico Xavier nos ensina que o bem que fazemos em qualquer parte é nosso advogado em toda parte. E a codificação espírita diz exatamente a mesma coisa. E que Jesus nos abençoe e até a próxima, nosso próximo vídeo, a nossa próxima conversa.